Oi, meu nome é Gabriel Valadão. Hoje é dia 1º de novembro de 2022, às 23 horas e 44 minutos da noite. Comecei a pensar sobre gravar esse tipo de vídeo porque eu tenho visto muito na internet, principalmente, uma sede das pessoas em busca desse tipo de conhecimento. Mas o que eu vejo que são pessoas que oferecem resposta a essa sede de uma forma que eu não acho muito legal. São pessoas que se baseiam em achismos, pessoas que se baseiam em eu ouvi dizer, e isso não é legal, compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, eu decidi, por conta própria, separar alguns temas que para mim são básicos sobre o cristianismo e trazer para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, sobre o que a Bíblia especificamente fala sobre aquele assunto. Não vai ser a minha opinião, não vai ser o meu achismo, não vai ser o filósofo, ou o pastor, ou o bispo A, B ou C que vai dizer o que significa e qual é a importância. Vai ser a Bíblia. Essa é a intenção desse vídeo. Acredito que a gente pode começar por temas mais básicos e ir aprofundando conforme o tempo for passando, mas a princípio eu gostaria de fazer dessa maneira. Bom, em relação à qualidade do vídeo, eu espero que vocês não se importem muito. Não é nada profissional o que eu estou fazendo. Eu botei até uma televisãozinha aqui para iluminar o meu rosto, estava muito escuro. Peço desculpas aí se a imagem não ficou 100%, ou se o áudio não ficou legal, se tem algum cachorro latindo, alguma coisa assim. Mas a intenção, como eu disse, é a gente ler a Bíblia, a gente estudar junto assuntos que são extremamente importantes segundo o que a Bíblia fala, né? E antes que alguém pergunte alguma coisa, não sou pastor. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, já faz um bom tempo. Mas para falar de Jesus, você não precisa ser pastor, né? Basta você querer ler a Bíblia e querer se aprofundar sobre aquele assunto. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante para todo mundo: o que é a igreja, né? Qual que é a importância da igreja, para que ela serve, por que ela foi criada, como a igreja deve agir, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente acabou de sair de uma pandemia, né? Acabamos de mudar de governo, então como que a igreja deve agir em relação a tempos complicados, a tempos difíceis e tudo mais, certo? Eu espero que vocês não estejam ouvindo esse barulho do meu vizinho aqui em cima. É um abençoado esse cara. Bom, vamos tentar definir o que é a igreja junto, certo? Pega lápis e papel, abre o bloco de notas. Eu não sei onde você estava agora ouvindo esse vídeo, mas tenta colocar no papel a sua definição. O que é a igreja para você hoje? Escreve rapidinho. O que é a igreja para você hoje? E depois, conforme a gente for fazendo esse estudo, você vai vendo se a sua definição está próxima ao que a gente vai descobrir aqui ou se está completamente diferente, e aí a gente vai conseguir trocar uma ideia melhor depois sobre isso, certo? Quando eu joguei no Google qual é a definição de igreja, ele me mostrou o seguinte: é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado instituído por Jesus Cristo. No Wikipedia diz assim: igreja no sentido genérico religioso tem várias acepções ou usos dependendo do contexto. Em primeiro lugar, e mais elementar, se refere ao conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos. Segundo, pode designar de forma geral a igreja universal composta por todos os cristãos de todos os tempos e lugares.
quando a gente vai estudar sobre alguma coisa específica, a gente procura fazer uso da etimologia. A etimologia é o estudo da palavra, a origem daquela palavra. E a palavra igreja vem do grego, que era ekklesia, se não me engano. Eu espero mesmo ter falado corretamente isso. E ekklesia significa uma assembleia de pessoas livres. Ou seja, originalmente, a igreja era um lugar onde as pessoas iam para professar a sua fé, ou conforme os costumes daquela época, certo? Cidadãos livres que podiam, a forma mais literal da palavra, ser livres para professar a sua fé. O termo igreja começou a ser usado no Novo Testamento, na Bíblia, certo? E com o passar do tempo teve mais de um significado, por exemplo, uma edificação dedicada ao culto religioso. Edificação, edifício, estrutura, lugar físico, né? Então a gente pode dizer que igreja significa um lugar físico onde pessoas podem se reunir em prol de uma crença religiosa. E também tem um outro significado, que é um significado um pouco mais figurativo, que é até mais importante que esse primeiro. Esse trecho agora tem uma dominação um pouco diferente, porque já amanheceu, então não reparem nisso, tá bom? Então, como que surgiu a igreja? Surgiu lá em primeira vez que igreja, nesse sentido que a gente está comentando agora, apareceu na Bíblia, surgiu lá em Mateus 16, 16 e 17. Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17, que diz assim: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a ele, afirmou a ele: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra, ou rocha, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Em outras versões diz assim, que nem o inferno pode vencer, que nem Hades pode vencer a igreja de Deus. Tem muita gente que acredita que essa pedra ou essa rocha a que Jesus está se referindo é o próprio Pedro, porque Pedro significa pedra, né? Mas não é. A gente nunca pode pegar um versículo específico, separado, pensar ele do contexto, sem respaldar ele em outros versículos da Bíblia, porque a gente sempre vai ter interpretações erradas sobre aquilo. Tanto essa pedra não é Pedro, é Deus, que lá em 1 Samuel 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, lá no Antigo Testamento, já dizia o seguinte: não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Lá no Antigo Testamento já diz que a rocha, a pedra, é Deus. Em Efésios 2, 19, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e são construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, a pedra fundamental aqui é o seguinte: antigamente o método de construção era bem diferente do que a gente tem hoje. Eles usavam uma pedra central e sobre essa pedra começavam a criar o edifício, as tendas, as casas e por aí vai. Então por isso que a pedra fundamental na construção é muito importante. E aqui ele diz que sobre essa pedra fundamental é que a igreja será construída, e a pedra fundamental, como diz aqui Efésios 2, 19 e 20, é o próprio Jesus Cristo. Agora que a gente definiu a origem da palavra igreja, como uma igreja deveria funcionar?
Não estou falando de forma organizacional, não estou falando de forma hierárquica, se tem um presidente da igreja e os pastores estão abaixo, não é isso. Mas segundo a Bíblia, como que uma igreja devia funcionar? Vamos então para Romanos, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5, como uma igreja deveria funcionar. E nesse versículo diz o seguinte, nessa versão: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, como uma igreja deveria funcionar? Deveria funcionar como um grande corpo. Por exemplo, o dedo tem uma função específica, o seu coração tem uma função específica, cada um de nós é importante. Se perdemos um membro, aquele corpo fica faltando algo, certo? Fica incompleto. Então, uma igreja deveria funcionar como um corpo, como se fosse um reloginho suíço. Todas as engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Se você tira uma engrenagem, ela é tão importante quanto todas as outras e ela acaba deixando de funcionar de forma correta. É assim que uma igreja deveria funcionar, segundo a Bíblia. Por sermos corpo, um só corpo, cada um com sua função específica, como nós deveríamos nos portar durante a sociedade, ou seja, como nós como um todo, como nós como igreja deveríamos nos portar uns com os outros diante a sociedade. Certo? Como que a igreja deveria ser, então? E a gente vai lá para Filipenses 4, versículo 8 e versículo 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. E diz assim nessa versão: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, nos enchendo de tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, é assim que devemos agir diante da sociedade. A igreja é como um grande hospital para espíritos cansados, espíritos oprimidos, abatidos. Se você se sente oprimido, se você se sente abatido, se sente cansado, se sente perdido, a igreja deveria te acolher, porque a igreja é como se fosse um hospital. E a gente tem como função, como igreja, como corpo, de nos encher de tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, de acolher essas pessoas. Porque não adianta nada a gente se encher de coisas que não são agradáveis, que quando a gente vai acolher alguém, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Então, como igreja, devemos agir dessa maneira, como diz Filipenses 4, 8 e 9. Igreja é algo tão importante, foi tão bem pensado, que Paulo escreveu 7 cartas para 7 igrejas daquela época, para ensiná-las como agir, como se portar, como a gente está fazendo aqui hoje, né? A igreja naquela época, ela estava começando, né? Não tinha tantos ensinamentos como temos hoje, e é por isso que elas faziam tanta besteira naquela época, porque as igrejas de hoje não fazem besteira, né? Não fazem besteira. Só naquela época que acontecia essas coisas, não é isso? Então, o Paulo escreveu o livro de Romanos, de Coríntios, de Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios e Colossenses. Ele escreveu Romanos para a igreja de Roma, Coríntios para a igreja de Corinto, Gálatas para a igreja na Galácia, que fica na Turquia, Filipenses para a igreja de Filipos, Tessalonicenses para a igreja de Tessalônica, Efésios para a igreja de Éfeso e Colossenses para a igreja de Colossos. E em Hebreus 10, 25, Hebreus ninguém sabe quem foi o autor, mas existe aí uma especulação que tenha sido Paulo ou algum discípulo de Paulo. Mas em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns,
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o dia aqui nessa versão está com letra maiúscula, né? O grande dia do juízo. O autor está falando, vocês sabem que quando acontecer o grande dia, vocês precisam estar juntos, precisam se encher, como nós falamos lá atrás, né? Você precisa se encher de tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, né? Você precisa fazer isso para acolher pessoas que precisam desse tipo de atenção, pessoas que estão com o espírito abatido, né? Como diz lá Salmos 42:11, se não me engano. Então, a igreja precisa se reunir, não pode deixar de ir para a igreja. Você precisa incentivar outras pessoas a irem à igreja, porque é lá que as pessoas vão receber aquele refrigério do novo, das boas novas de Jesus Cristo, né? Porque se a igreja andar corretamente como a Bíblia fala, é lá onde as pessoas vão se sentir bem, vão se sentir acolhidas, né? Em Atos 17:24, a gente aprende que Deus não está na igreja, né? Ele não está apenas na igreja. Deus está em todos os lugares, né? E a Bíblia fala isso. Em Atos 17:24, diz o seguinte: Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. É o que diz nessa versão, né? Então, você não vai para a igreja para buscar Deus apenas, porque Deus você pode buscar em qualquer lugar. Você pode buscar Deus no seu quarto, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, não importa onde, Deus está em todos os lugares. Se você buscar, você encontra. Então, para que a gente vai na igreja? Porque a igreja é um local para a gente se sentir bem. Igreja é um local que a gente vai para congregar, para ter comunhão, para ouvir a palavra, para louvar, para servir, né? E como eu disse, a igreja é um lugar que você tem que ir e você tem que se sentir bem naquele lugar, né? Por isso que a gente tem tantas denominações, como os batistas, que é o meu caso, os presbiterianos, os metodistas e por aí vai, né? E aí fica fácil a gente se achar num lugar onde a gente se sinta bem. Eu, por exemplo, quando vou na minha igreja, eu me sinto maravilhosamente bem. Eu me sinto em casa lá. E também é lá que nós vamos para congregar, termos comunhão, né? Termos aquele momento de estar perto de pessoas que têm os mesmos ideais que nós, que estão buscando as mesmas coisas que nós, que aprendeu que nós somos só pó, né? Somos pequenos comparados à grandeza de Deus. Então a gente vai para aquele lugar para se sentir bem com pessoas que pensam parecido com a gente, né? Pelo menos deveria ser assim, né? A gente vai para a gente ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus feita por alguém que se dedicou a estudar a Bíblia, né? Não faz as coisas nas coxas, né? Faz porque vive aquilo, respira aquilo. E além de servir, também a igreja é um lugar onde você vai dar o dízimo, né? E o dízimo é extremamente importante, mas que fique bem claro que Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Deus vai te abençoar, não segundo a vontade dele. Não é o tanto de dinheiro que você dá que vai definir o quão abençoado você vai ser. Entendeu? Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia, tá certo? Deus vai te abençoar segundo a vontade dele, não é segundo a vontade de pastor, segundo a vontade de nada disso, certo? Mas a igreja, como instituição, ela precisa receber dízimo, porque é a fonte de renda dela, daquela estrutura. A igreja precisa pagar luz, precisa pagar água, às vezes precisa pagar aluguel, às vezes precisa pagar funcionários. Então a igreja precisa do dízimo para se manter em serviço do reino, ajudando aquela sociedade onde ela se encontra, aquele bairro, aquela cidade e tudo mais.
entendeu? A gente pode até mais pra frente fazer um videozinho específico sobre o que é dízimo, para que serve o dízimo, onde que tá na Bíblia sobre dízimo, né? Mas hoje a gente vai falamos sobre igreja. Mais uma vez eu peço desculpas por causa se o vídeo não ficou muito bacana, se o áudio não ficou muito bacana. Vou tentar melhorar nas próximas vezes. E se você anotou no início o que era igreja para você, essa concepção mudou? Você acha que está muito próximo do que a gente falou aqui, o que a Bíblia fala sobre igreja? Manda uma mensagem nos comentários, vamos trocar uma ideia. E eu espero poder fazer isso mais vezes porque eu gostei. Tá bom? E é isso, gente. Valeu. Um grande abraço para todos e até mais.